Olá a todos do canal Fim dos Tempos Oficial. Uma ótima tarde para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gleison Góes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe os seus comentários, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante para que outras pessoas também venham ver esse vídeo. Amém? Bom, eu estou aqui para falar para vocês referente a muitas coisas, inclusive duas revelações a qual o Senhor me deu durante a noite. Antes disso, eu quero louvar para você um louvor que fala assim, ó. Na cidade de Nínive o pecado aumentou, ele foi tão grande que Deus se irou, e Deus resolveu a cidade destruir, mas antes de fazer, enviou Jonas ali, para dizer ao povo, para eles se arrependerem, senão aquela cidade Deus ia desfazer. Se Deus te mandar, não rejeita aí. Se não fores de navio, mas de peixe tem que ir. Não adianta o homem contra Deus lutar. Isso é perigoso de peixe viajar. Bom, quero deixar bem claro para vocês que Deus conhece o coração do ser humano, ok? E quando você deve orar, quando você não deve orar. Nem sempre, quando a pessoa está passando por situações difíceis, quer seja de enfermidade, quer seja em um momento de desemprego, um problema, uma turbulência, é o diabo. Por exemplo, vamos falar particularmente aqui sobre a questão da pessoa estar enfermo, né? Bom, nem sempre a enfermidade é demônio, ou trabalhos feitos, magias, ou atribuem a Deus, né? Bom, deixa eu explicar para vocês. Às vezes, a enfermidade, podemos atribuir a enfermidade à própria idade da pessoa, à má alimentação, às vezes à falta de exercícios físicos. Podemos atribuir também as enfermidades a magias. Sim, o mundo espiritual é real, e quando se é feito obras malignas de bruxarias, feitiçarias, magias no geral. Magias no geral. E a pessoa não está ali coberta espiritualmente. Quem que dá a cobertura espiritual para a pessoa? É o sangue de Cristo Jesus. Não é o pastor, não sou eu. O que acontece? Quando você ora por alguém, essa cobertura espiritual se dá na questão da oração. Entende? A cobertura espiritual, quando eu oro, irmão, ora por mim. Ora por alguém da minha família. Fulano de tal está em tal situação. Aí eu vou interceder a Deus por aquela pessoa, por aquela situação a qual a pessoa se encontra. E Deus vai ouvir a oração. Se é um servo de Deus verdadeiro, uma serva do Senhor verdadeira, Deus vai ouvir a oração e aquela oração vai sim ter uma resposta do Senhor. Mas aquela oração daquele dia não vale para outro dia, porque senão a Bíblia não mandaria nós orarmos e vigiarmos sem cessar. Então, a cobertura espiritual, nós podemos orar, posso orar por você, te cobrir, Deus te dá livramento, Deus te guardar, te proteger, inclusive curar você e a tua enfermidade, mas Deus quer a tua intimidade para com Deus, para com Ele. Amém? Então, o que atrapalha, o que impede algo, inclusive de magia, chegar até você e te atingir, você não entregar a sua vida a Jesus, você se encontra desprotegido ali. Quando o teu nome não está escrito no livro da vida, você está desprotegido, ok? Deus é tão misericordioso que até mesmo estes, Deus livra. Sim, exatamente isso. Mesmo os que não entregaram as vidas a Jesus Cristo e o nome não está no livro da vida, Deus ainda assim dá livramento pela sua infinita misericórdia. Como já me deu muitos livramentos quando eu era transexual naquela vida perigosa a qual eu vivia. Mas eu poderia morrer e ir direto para o inferno. Esse é o maior perigo. Só que aí, o que acontece? O servo do Senhor, ele é protegido, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia também fala que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não lhe toca. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quem vai nos dizer. Amém? Então, a palavra do Senhor, Deus vê por cada palavra que está aqui. Não significa que você não seja pecador, porque nós pecamos até por pensamento, mas já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e fomos purificados quando nós fomos batizados ali e entregamos a vida ao Senhor. Nossos pecados, nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Isso não significa que nós não podemos pecar até por pensamento. Por isso é necessário o arrependimento diário, estarmos sempre em oração, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados todos os dias, diariamente. Amém? Mas eu estava conversando, inclusive, agora há pouco com uma irmã, falando nessa questão da oração. Veja, quando você não, às vezes, você não pode orar. Muitas vezes, como eu disse, é a própria idade da pessoa, a pessoa está doente. Olha, eu estou passando mal, estou doente, minha irmã está doente, meu pai está doente. É macumba, é o diabo. Nem sempre é o diabo. Às vezes é a idade, a má alimentação, às vezes é magia mesmo, tem que orar para repreender, porque alguma obra maligna de feitiçaria, de algum trabalho feito, pode ser sim. Pode ser também Deus permitindo e tratando permitindo que a pessoa fique doente, porque tem um tratar de Deus para com aquela pessoa. Sabe aquele ditado, quem não vem por amor, vem pela dor? Exatamente isso. Às vezes Deus permite, por amor à alma daquela pessoa, aquela situação difícil, a pessoa passar por situações de até câncer, outras enfermidades, a pessoa ali, para que a pessoa venha no leito de enfermidade, se arrepender, refletir em tudo que fez durante a vida, para que ali haja o arrependimento. Que é isso que Deus quer da humanidade. É isso que Deus quer de nós. Todas as passagens bíblicas, as quais Deus destruiu as cidades, ou até mesmo pessoas. Veja, um casal maligno, citado na Bíblia Sagrada, o qual Deus destruiu e teve um final muito triste, foi Acabe e Jezabel. Mas vocês podem observar que mesmo Acabe e Jezabel, entre tantos outros, veja Faraó também, esses mesmos foram alertados por Deus por muitas e muitas vezes. Quantas e quantas vezes na Bíblia Sagrada você vai ver que Jezabel o profeta Elias foi levado até Jezabel para alertá-la e o rei Acabe para que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo de mal contra Deus, os olhos do Senhor. O que eles estavam fazendo que era abominável a Deus, e Deus deu vários recados para que eles se arrependessem. Então, o que Deus quer de todos nós é o arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas às vezes você coloca a tua mão onde não é para você colocar, porque às vezes ora por mim, irmã, ora por mim, irmão, porque o demônio está se levantando contra a minha vida, estou passando a luta, o demônio, nem tudo é o demônio. Às vezes a pessoa está em pecado, está fazendo coisas que Deus está abominando, e aí Deus permite uma situação ali difícil, terrível. Às vezes é o próprio Deus tratando com aquela pessoa, aí tu vai lá e coloca a tua mão e vai orar. Não pode fazer isso. Por isso, você tem que pedir a Deus sabedoria, inclusive para saber quando você deve orar e como você deve orar por aquela pessoa. Para que você não possa estar batendo de frente contra a vontade de Deus. É muito perigoso também. Então você tem que estar atento. A Bíblia fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Porque às vezes a pessoa está passando, barbarizando ali, cometendo vários pecados. Deus permite uma situação com a pessoa, aí a pessoa vem aqui, irmão, orar por mim que eu estou passando mal, tá isso, tá aquilo, o diabo está se levantando. Mentira. Deus está contemplando a pessoa ali no pecado, no adultério, na fornicação, na mentira, no engano. E ali está passando por um vento,
Ou então Deus está tratando com a pessoa porque fez algo